considerada a maior do Brasil e na estimativa da Santa Sé, também a das Américas. São 294 mil quilômetros. Para a gente ter uma noção, é maior do que o estado de São Paulo e de que 3 estados juntos: Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Outra coisa muito bonita daqui do Rio Negro é que aqui está o maior bolsão de pluralidade de povos. São 24 povos. Subindo o rio, o senhor vai encontrar a tríplice fronteira: Brasil, Venezuela e Colômbia. A maioria dessa área geográfica é terra indígena. E a gente poderia dizer que pensar hoje na floresta em pé é pensar em terra indígena. Da região amazônica, o lugar mais preservado. O nosso grupo de missionários é muito pequeno, somos só 21 padres. Mais de 45 religiosos, mas uma região muito grande, com comunidades espalhadas, comunidades pequenas, comunidades maiores. Jesuítas. Padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega foram os primeiros jesuítas a chegarem no Brasil, nos meados do século XV. No século XVII, a Companhia de Jesus, como era chamado os jesuítas, iniciaram as missões no Rio Negro. Os missionários buscavam inserir os povos indígenas no ensino religioso e no trabalho agrícola. Porém, a resistência dos índios e as durezas impostas pelo ambiente amazônico foram determinantes para o fim da continuidade da missão do Rio Negro. Carmelitas. Ainda no século XVII, os carmelitas chegaram ao Rio Negro. Em 1733, foi enviado um missionário à região, mais precisamente para a aldeia de Santo Alberto, que antes tinha sido devastada pela infecção de varíola. Canoeiros nativos conduziam o homem branco, que penetrava pelo coração pulsante da mata espessa, formada pelo imenso e heterogêneo verde da Amazônia. Em 1759, o Marquês de Pombal retirou a administração dos carmelitas da missão do Amazonas. Eles deixaram as aldeias, os colégios e as paróquias abandonadas. De 1760 a 1870, se passaram mais de 100 anos sem a presença de missões religiosas no Rio Negro. Franciscanos. Os freis franciscanos chegaram em Manaus no ano de 1870 para assumir a missão franciscana na Amazônia. Ficaram em missão no Rio Negro a pedido de Dom Pedro II, que queria garantir que os índios aldeados pelos missionários cuidassem das zonas fronteiriças do Amazonas, contra o perigo da invasão e anexação pelos povos vizinhos. Atuavam como mediadores entre a população indígena e os colonizadores, contra a exploração escrava e a violência. Eles construíram igrejas, escolas e hospitais, oferecendo educação religiosa e cuidados da saúde aos indígenas. Salesianos. Em 1875, Dom Bosco enviava um grupo de salesianos para a América do Sul. Em 14 de julho de 1883, os primeiros salesianos vindo para o Brasil foram recebidos pelo imperador Dom Pedro II.
mas só em 1915 eles chegaram no Alto Rio Negro para o trabalho de evangelização e educação. Estabeleceram a sua sede em São Gabriel da Cachoeira e logo chegaram em outras terras, abrindo diversas obras missionárias. Foram os grandes responsáveis pelas construções de igrejas suntuosas, hospitais, escolas, instituíram os oratórios, as obras sociais e de evangelização. Fundada por São João Bosco, a missão salesiana tem o lema: dá-me almas e ficai com o que sobrar, o que reflete seu compromisso do cuidado com os jovens e com a evangelização. Irmãs Salesianas. Em 1923 chegaram ao Rio Negro as Irmãs Salesianas, que é como são conhecidas essas mulheres de fé, entrega e luta. De nacionalidades diversas, elas se doam com a mesma garra e intensidade que se doaram suas antecessoras nesses mais de 100 anos de atuação. Essas guerreiras da fé vão a cada dia escrevendo, em conjunto com todos os diáconos, ministros, leigos, freis, padres e bispos, uma história inspirada em Jesus Cristo, o Filho de Deus e nosso irmão. Então chega 15 de maio de 1925, que inicia o ponto de partida da Diocese do Rio Negro. Mas essa história vai ser contada por seus personagens e protagonistas, com suas próprias palavras e infinitos atos que testemunham a fé cristã no Rio Negro. Se para mim hoje é desafio, que tenho acesso, por exemplo, a motores de polpas e até aviões, o senhor imagina os primeiros missionários no reino. Que desafio foi. Fico pensando, quando chegaram aqui, porque nessa região aqui do Rio Negro chegaram jesuítas, chegaram carmelitas, mas a igreja foi constituída nessa região com um cuidado especial por Roma em 1910, quando aqui o Papa quis criar uma prefeitura apostólica. Entregou os capuchinhos e, então, em 1914, ele entrega aos salesianos de Dom Bosco. Chega aqui Monsenhor Jordão, que deu uma vida inteira. Esse homem foi prefeito apostólico. Junto com ele, está enterrado lá na cidade de Barcelos, Padre João Valsona. Dois grandes missionários que iniciaram essa presença através da escola, dos postos médicos e da assistência religiosa. Pedro Massa é o primeiro bispo dessa região, prelado, e esse homem vivia no Rio de Janeiro. Em Manaus chegou a montar uma grande casa para assistir às missões do Rio Negro, patronato Santa Teresinha. Ali era onde ficava a sede, para que sustentasse com alimentos, roupas, as experiências de modo especial da construção civil, cimento, tinta, ferro, para construir a grande missão de Itaquá, a grande missão de Aureté, a grande missão de São Gabriel da Cachoeira, a grande missão de Barcelos e a grande missão de Uruguai, hoje de Santa Isabel. Então Pedro Massa vai investir naquele tempo uma experiência muito bonita chamada de grandes colégios, chamados de internatos. Meninos sob os cuidados dos padres, meninas sob o cuidado das irmãs. Havia internatos com mais de 300 meninos, imagina, de várias línguas, de várias etnias. Ele acreditou que o caminho do desenvolvimento seria a educação. Houve, com certeza, limites nesse processo,
Mas graças a essas grandes escolas, os povos indígenas do Rio podem dialogar em pé de igualdade com os brancos. Isso é um sinal muito bonito. Claro, isso não nega os limites que tiveram também no processo da educação, o senhor sabe, né? De modo especial, o choque cultural desse mundo ocidental com as culturas daqui dessa região. Pedro Massa buscou muita ajuda de fora. O senhor viu que é construído uma igreja e um colégio de Caraguá todo em alvenaria e cimento, em cima de uma grande pedra, rapaz, trazer tudo isso de fora. Teve colaboradores, um deles foi a fábrica. E estava dizendo que era um grande diálogo com a fábrica para poder trazer produtos e as coisas para desenvolver essa região. Depois de Pedro Massa, eu diria que houve um grande homem chamado Miguel Alanda, porque nele houve um grande sofrimento. Foi com ele que foi decretado o fechamento dos internatos. Imaginem as populações com dificuldade de mandar os filhos estudar. Tanto Pedro Massa como Miguel Alanda tinham trabalhado a figura dos catequistas. É com Dom Walter que vão surgir aqui a experiência forte, né, dos catequistas que presidir a palavra de Deus, celebrar nas comunidades. Não tinha tanto missionário, como hoje não temos ainda muitos padres, nem muitas irmãs. Depois de Dom Walter, vem um homem também que marcou aqui, um chinês, chamado Dom José Som, um grande artista. Quando eu vou nas comunidades, os pequenos perguntam: o senhor faz mágica? Eu digo: não. O senhor toca gaitinha? Também não. O outro bispo é mais qualificado. Ou seja, ele entrou pelo mundo da arte também no diálogo com os povos indígenas. Com ele surgiram aqui já novas presenças. Não mais agora só padres italianos, não mais agora só padres de fora. Com Dom Walter já surgem os padres brasileiros e surge com Dom Som um grande incentivo às vocações locais. Não só do padre, mas também das irmãs. Dom Walter, Dom Som, aí vem o Dom Edson. Esse bispo, primeiro, não salesiano, né? Eu imagino que houve um corte, mas abriu-se novos horizontes. Todo batizado é missionário, e Dom Edson incentivou de modo especial a formação das lideranças, fundou a escola de teologia e incentivou esse caminho bonito das itinerâncias, dos padres saírem e passarem dias visitando as comunidades. Dom Edson fez uma coisa importantíssima, que foi envolver mulheres e homens, né, como protagonistas da evangelização dessa região. Dom Edson teve um papel importantíssimo também no diálogo com as instituições. Aqui ele colaborou muito no diálogo, seja do judiciário, seja mesmo com o executivo, o legislativo, mas com movimentos indígenas e também com os apoiadores do movimento indígena. Eu lembro aqui, por exemplo, o campo da educação, a UEA, né? Eu lembro do Instituto, né, Federal, que está aqui em São Gabriel, teve grande apoio do Dom Edson. Ultimamente, Dom Edson é muito interessado na formação de lideranças, abriu uma escola de teologia, trazendo gente de fora, trazendo gente daqui. Um deles foi o nosso padre Justino, que com a ajuda de Dom Edson entraram em grande diálogo de catequese. Eu lembro uma frase que marcou essa etapa da Igreja do Rio Negro, é que a boa nova das culturas indígenas acolhe a boa nova de Jesus. Em 1728, né? Que o Carmelita abriram a missão de Nossa Senhora de Mariuá, né? Imagine naquele tempo, com aqueles recursos,
naquela realidade, naquela cultura, né? Não deve ter sido fácil. Que hoje para nós já não é fácil, imagine para ele lá. Então eu admiro muito essa ousadia de anunciar e colocar semente. Essa semente eu acredito que nós estamos colhendo agora já prestes de fazer 300 anos da missão de Mariuá, né? Sem dúvida nenhuma foram assim presenças de Deus extraordinárias, né? Aqui em Barcelos, nesses rios e igarapés que nós temos, né? Assim, extensão imensa. Por exemplo, aqui nós descemos até Rio Munini, né? Entramos, subimos aqui até a comunidade de Canafé. Ainda tem igarapés, Rio Aracá, né? Aqui Demene, ainda tem Quiuini, então é uma área muito grande. Por isso que para nós, para a missão, é um desafio imenso, né? No interior nós temos uns 28 comunidades. Aqui na cidade, 11. Porque tu sabe que a distância já é o custo, né? Já gera custo. Se a gente não tiver condições, não tem como fazer itinerância. Porque acaba saindo muito caro, né? Então por isso que o maior desafio são as distâncias das comunidades ribeirinhas, né? Graças a Deus, é um povo que reza bastante. Por exemplo, eu te daria o exemplo de Domingo de Ramos. A nossa igreja ficou pequena. Tivemos que fazer a missa aqui fora, né? Agora na quinta-feira também, a igreja lotou, né? É o povo que reza, né? O povo que acredita em Deus, é um povo muito devoto. É um povo movido pela fé, né? Então a gente não está com a cabeça baixa, choramingando, né? Se lamentando, não. A gente está cantando como aqui, né? O nosso bispo veio inaugurar o jubileu, trouxemos a cruz. A cruz o que é? É madeira, né? Ela em si não tem nada,
mas nós não estamos voltando somente para aquela madeira, mas aquela fé que nos diz aqui um Deus deu a sua vida por nós. Então é um sinal, é um símbolo da salvação, da libertação. O nosso caminho é o Evangelho e nós temos que continuar acreditando na propaganda do Evangelho, né? De mostrar essa face misericordiosa de Jesus. Essa que é a nossa maior missão, é levar e apresentar esse Jesus para o outro, né? Para que ele possa também fazer essa experiência com ele e ser feliz, né? Então eu creio muito na evangelização que foi feito tempos atrás, né? Que hoje a gente vai colhendo, vai sentindo a fé do povo, o afeto do povo em relação à igreja, a Deus, né? Meu Santo Alberto, sou a sua devoção, meu mensageiro de fé, me dê a benção. A nossa fé se espalha por todo canto, como no encanto seus milagres surgirão. Santo Alberto abençoe essa gente, Santo Alberto nos proteja. Querendo ou não, também fazemos parte da educação salesiana, né? Eu fui aluno de escola salesiana, né? Então, só agradecer a Deus pela ousadia, pela fé e por eles ter acreditado sempre, né? Os salesianos que fizeram uma grande revolução aqui no Rio Negro, tanto na questão da religião, como na questão da educação, né? Nós devemos muito a eles, né? Eu admiro pela ousadia deles, pela fé deles, por não desistir desse povo de anunciar o Evangelho, de ensinar a rezar, de mostrar que tem um Deus que os ama, né? Olha, eu sou filho de Santa Isabel do Rio Negro, nasci em 1943. Os salesianos chegaram em 1948, Padre José Schneider, alemão, ele desceu de São Gabriel em canoa, trazendo 30 ou 40 rapazes. E os irmãos coadjutores, 3, 4, cada qual uma profissão. Tinham da mecânica, tinha o músico, tinham da agricultura, todos ensinando. E naquele tempo, os missionários vinham todos da Europa, né? Da Alemanha, da Espanha, da Itália principalmente. Só em 1950, mais ou menos, foi que as irmãs também chegaram, moraram numa casinha pequena. Eram 13 irmãs e algumas voluntárias. E assim foram evoluindo, as irmãs e os salesianos fizeram um grande colégio lá. E eu fui interno lá, 1955. Então, Dom Massa, que era o grande organizador, implantou o regime de internato. Éramos mais ou menos 150 garotos, 19 anos para baixo. A gente plantava, tinha um horário de trabalho na roça, plantar macaxeira, plantar banana, plantar cará, tudo que era necessário. Porque Dom Massa fez o convênio com o governo federal, que naquele tempo Getúlio Vargas, e ele entregou o Rio Negro aos salesianos. Educação, que era parte do governo, e a religião por parte da Igreja Católica. Então a gente tinha a missa, aprendia a rezar, aprendia o catecismo, recebia o sacramento, a gente estudava bem. A gente tinha um horário assim que não dava para dispersar para o outro lado. Era hora de rezar, era hora de trabalho, hora de recreação. Uma coisa, a gente estava no refeitório,
aí passava. Você quer jogar? Todo mundo queria. Saía do refeitório, a gente corria para o campo, bater bola. E os mestres, até o padre, às vezes, com aquele batina, suspendia a batina, amarrava aqui, jogava bola com a gente. Terminava, fazia limpeza, estudo. E assim esse sistema de educação e evangelização aqui no Rio Negro foi sempre assim. Aqui em Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel, que era o centro, Jaurité, Paricachoeira, Taracoá, Içana e, ultimamente, Maturacá. Então a gente chega não com plena consciência de que nós não estamos iniciando o trabalho, né? Houve muitos irmãos que poderíamos dizer que foram autênticos heróis, que desbravaram, que iniciaram. A gente fica imaginando quanto desafiador foi para eles, né? Com poucos recursos, com comunicação precária, própria alimentação precária, mas o que motiva o nosso missionário, esses homens de Deus? A fé, a consciência da vocação, e por isso que também nós podemos dizer que hoje trabalhamos já desfrutando muita coisa que é trabalho desses nossos irmãos. O caso de Santa Isabel do Rio Negro, praticamente os salesianos fundaram a cidade, né? Tanto é que hoje tem as marcas católicas hoje chegam através do nome dos bairros, nome que leva o nome dos santos, inclusive o bairro Dom Walter, que leva dos nossos bispos, a avenida que leva o nome dos nossos bispos também, que chegaram primeiro do que nós aqui. Ou seja, foram desbravadores de tudo isso, enfrentando desafios, sendo também muitas vezes criticados, mas que trouxeram a presença do Evangelho aqui para essa região. Eu cheguei no início deste ano, de 2025, né, para assumir como pároco aqui de Santa Isabel. Na cidade, além da matriz paroquial, mais 8 comunidades, né, e entre os ribeirinhos contamos com 31 comunidades. Atendemos, na medida do possível, as comunidades do interior aqui, né? Estamos desenvolvendo um trabalho também voltado aqui para a cidade, diria, de revitalização das comunidades. O que nós percebemos em Santa Isabel do Rio Negro, diria, fruto destes nossos irmãos que chegaram primeiro antes do que nós, essa marca da fé. Eu diria, encontramos pessoas em Santa Isabel que têm na sua vida a marcante a fé, né? Que até muitas vezes a gente se admira, puxa vida, aqui tem famílias de fé, aqui tem pessoas de fé, né, que transmite, de vez em quando, um jeito próprio de ser, mas prevalece, graças a Deus, ainda a marca da fé cristã. A missão salesiana de Maturacá, que foi
fundador de 1955. Mas nós podemos rever a história antiga. Foi o padre Antônio José Góes, que ele, como guerreiro, como o primeiro salesiano, contatou com o nosso povo de Yanomami. Eu sou missionário salesiano que fui formando no Vietnã depois da formação de filosofia. O retorno sempre convida o salesiano no mundo inteiro. Vamos partilhar a sua vocação, a sua vida missionária por muitos lugares onde que falta a presença dos salesianos. Eu estou atualmente em Maturacá com os irmãos salesianos, padre e coadjutor, os formandos, para continuar dando a nossa força para ajudar o nosso povo de Yanomami de Maturacá. A dimensão de educação na escola que pertence da SEDUC e a dimensão evangelização para o nosso povo. Diocese, não somente concentrar na paróquia matriz Nossa Senhora de Lourdes, mas também assume também as comunidades da itinerância de várias comunidades, Cachoeirinha, Ayari, Mafim, Inambu, até uma comunidade muito longe de distância, chama Umaiá, e perto da fronteira. Como o coração de Jesus, como o coração de Dom Bosco, nós queremos ajudar mesmo o nosso irmão a descobrir a vocação ser humano, a vocação ser cristão, cada espaço, a partir da atividade pastoral, na catequese, atividade como na escola, e nós podemos ajudar o nosso povo a receber o sacramento do batismo, viver uma vida feliz e paz, e respeitamente o ambiente geral, e respeita que existe um Deus chamado Parimi, muito cabe como a cultura Yanomami, que é Ele que mantém a nossa natureza, o mundo e a nossa vida cotidiana. Procurar para amar o seu povo, para ajudar o povo, inclusive a nossa vida também seja feliz. Quando uma pessoa seja feliz, também ajudar a outra, mas seja feliz também. A missão de Pucuí, ela nasce em 1968, portanto é uma paróquia nova, recente. E a história diz que ela começa com o padroeiro de Dom Bosco, mas posteriormente, pela solicitação dos militares, nós temos o padroeiro São Sebastião de Pucuí. 2010. Então, a partir dali, começa então a presidência da Diocese de novo, que até hoje, né? Estamos iniciando o nosso caminho missionário por lá, com a ajuda de 2 missionários que vieram lá do sul. Estamos também percorrendo o mesmo caminho dos primeiros missionários, né? Os desafios são os mesmos que nós encontramos aqui na região. E aos poucos vamos conhecendo, detectando os caminhos por onde nós podemos alcançar também a nossa juventude, as nossas crianças, as nossas famílias, né? Estamos muito animados. É uma região desafiadora, como todos os lugares aqui do norte, né? E estamos ali então na tríplice fronteira, Colômbia, Venezuela e Brasil, fazendo nossa parte como missionários brasileiros, com comunidades que ficam próximo da gente, tanto comunidades colombianas, tanto comunidade venezuelana, né? Estamos muito felizes por estarmos nesse caminho missionário, para que também a gente possa construir uma sociedade cada vez mais fraterna e também sempre buscando o essencial, que é a gente viver a nossa fé aqui nessa região tão desafiadora. A nossa experiência assim de missão, principalmente escutando nossos pais que passaram pelo internato,
que a maioria também de quem hoje está na liderança, podemos estender isso também a todas as instituições, né? Inclusive, Coine é uma filha dessa educação que os salesianos nos deixaram. A gente tem uma gratidão muito grande, porque percebemos que também, graças à organização deles, aquele modelo de implantar escola, igreja e saúde, com certeza iniciou um trabalho que hoje somos nós, os filhos, né, que passamos pela educação salesiana, que hoje também a maioria preside as escolas, são ex-alunos, como nós identificamos, né? Então é uma gratidão para a nossa geração e com certeza para os nossos pais também. E por isso também a gente aprendeu a dialogar com o mundo envolvente, aprendendo língua portuguesa. A gente sempre fala assim, teve um tempo que missionários vieram ajudar a gente, mas também chega um momento que a igreja local ela começa a amadurecer e começa também a enviar missionários, né? Então essa é a nossa esperança, que nós possamos, a partir daqui, também incentivar a nossa juventude, para que também muita gente se engaje e a gente comece também a ajudar o mundo, né? Cachoeira tem bastante trabalhos missionários, né? É uma comunidade que nós temos 45 pontos celebrativos, né? E comunidades com difíceis acessos, e também uma paróquia que está mais distante da diocese, né? Tem comunidade lá que nós gastamos até uma hora e meia, né, pela estrada. Então às vezes tem essas dificuldades, né, em relação ao acesso às comunidades. Essa chegada nossa, mesmo que temos dificuldade do acesso, a aldeia nos recebe com alegria, com entusiasmo. Então isso parece que na vida da gente, aquele cansaço, né, anterior, né, aquilo parece que foi embora, né? Eu digo que é graça de Deus, não é outra coisa a não ser graça de Deus. A missão que tem facilidade nem sempre se torna uma missão, né? Mas esta missão para mim realmente é uma mudança de trabalho e que nos ajuda também a viver, né? E nós como missionários, não é só nós que praticamos a missão, aprendemos com eles, né? Aprendemos com os povos indígenas, qualquer lugar que nós fazemos missão, nós levamos algo de conhecimento que aprendemos mais do que ensinamos. Alguém plantou uma sementinha anterior, que foram os primeiros missionários. Aí vieram os outros, colheram, plantaram, viemos nós agora também. Nós estamos aqui também plantando algo para que os futuros missionários e as futuras missionárias possam também, né, colher esse fruto da semente que nós estamos plantando aqui. A região do Içama, né,
da paróquia Nossa Senhora Assunção, também uma paróquia recente, um pouco antes da paróquia de Pucuí, em 1951, né? Ela nasce e nós também temos uma história bem um pouco diferente das outras regiões, porque a nossa região ela começou com a evangelização dos nossos irmãos da Igreja Batista, né? Então nessa região tem poucas comunidades católicas e por isso também sou o único padre Baniwa, né? Uma parte fala Baniwa, outra parte fala Inhangatu, tem umas 70 evangélicas e 21 comunidades católicas. Lá tem o Médio Içana, são 7 comunidades, tem o Baixo Ayari, no Rio Ayari tem 6 comunidades, no Alto Ayari tem 6 comunidades também. Tem aqui embaixo, no Baixo Içana, tem a matriz, a sede, Assunção e Auxiliadora, né? São as comunidades. Então aqui nós estamos convivendo com toda a população que vive ali. Também convivem os Cubê, os Curipaco, mas predomina os Baniwa, né? E além disso, a gente faz o curso nas regiões de capacitação de formação das lideranças. Visita as comunidades, convivência, tem a Quinhapira. Os salesianos vieram para cá, então foi criada primeiro prelazia, em 1925, depois em 1980 virou diocese, depois em 81 era a diocese do Rio Negro, depois virou para a diocese de São Gabriel da Cachoeira. Então a gente procura fazer o que é possível e confiando em Deus, a esperança em Deus, Ele que sabe da missão, né? Então a gente vai colaborando no nosso tempo, segundo a nossa possibilidade, a nossa visão, o que a gente acha que deve ser melhor agora, iluminados pela própria caminhada da igreja, pela palavra de Deus, e a gente vai sendo conduzido pelo Espírito de Deus, com as nossas fraquezas, nossas limitações. Hoje já tem diversos padres nativos, daqui mesmo, das etnias daqui, tem padres de fora, padres religiosos, né? Então nós estamos nesse processo, né, de procurar congregar, anunciar a palavra e, sobretudo, anunciar a pessoa de Jesus, né? Porque todo mundo deve configurar Jesus. Toda a nossa vida deve ser configurada a Jesus e nós vamos também ajudando que as pessoas todas possam configurar-se a Jesus. Quer dizer, ser semelhante a Jesus, né? Isso mesmo, né? Para que nós possamos ser um com Ele, né? Os missionários vieram para cá junto com o colonizador, né? Então tem essa marca também, que eles vieram um pouco para ajudar a colonizar um pouco a população. Anunciavam o Evangelho, mas eles achavam que a cultura também tinha que ser modificada, né? E isso marcou muito a transformação cultural da região. Mas se eles não tivessem vindo, ficassem só os colonizadores, teriam matado os indígenas todos, eu acredito, né? Então, a vantagem é que eles deram uma grande contribuição no sentido de anunciar a palavra, formar a comunidade e respeitar um pouco a população indígena, ajudá-los a crescer, né? Segundo a compreensão que se tinha em cada época, né? A presença da diocese como paróquia, né, de Sagrado Coração de Jesus em Taraquá é uma presença assim de estar junto, né, falar de Jesus, né, de um jeito simples, numa linguagem bem simples, bem tranquila, mas mostrando esta presença, o rosto, a bondade de Deus no meio dos povos indígenas aqui de Taraquá. E a gente diz povos porque são várias etnias presentes, né, aqui na nossa região. Nós temos 16 comunidades ao longo do rio Tiquié e Alpés para atendermos, né? E aí a gente vai, passa semanas, volta, atende aqui o distrito, depois caminha de novo, até chegar todo mundo.
Sim, a Diocese está fazendo esse papel bonito de evangelizar. O Dom Vantuí, agora que é o bispo, né, atual da Diocese, muita preocupação, né, não só de evangelizar, mas fazer com que os leigos participem ativamente e efetivamente na parte litúrgica, na catequese, né? Ele pede muito para nós, os padres: valorizem os leigos, deem espaço para os leigos, escutem os leigos. Isso é uma evangelização, é um caminho sinodal, caminhar juntos. Não é o padre vem aqui, é a autoridade maior e que manda na igreja e pronto, acabou. Não, a preocupação dele é assim que todos cresçam juntos e caminhem juntos. Fazer pelo menos 4 vezes por ano essa itinerância nas comunidades. Com formação, com a presença do padre, atende confissão, celebra a missa, vai algum leigo junto com a gente, o ministro, e assim a gente vai cumprindo essa tarefa missionária, e assim vai se fazendo, já há 100 anos, com tantos outros padres, salesianos, depois diocesanos, e a missão vai sendo cumprida ao longo desses 100 anos. Se nós encontramos todo esse patrimônio que tem, esse casarão que era o internato, né? Esta igreja construída bonita, essa arquitetura bonita, é graças aos salesianos, com toda a sua missão de ajudar os povos indígenas na área da educação, na área do conhecimento, né? E da evangelização, porque a gente encontra aqui em Taraquá um povo cheio de fé. Então nós estamos celebrando esses 100 anos, que é um momento assim, histórico para nós, e eu fazer parte nesse momento desses 100 anos, né? É uma coisa assim que mexe com o coração da gente, né? De dizer que é uma igreja e que não deixa os povos todos, seja caboclos, seja ribeirinhos e indígenas, não deixa ninguém de lado. Sempre o bispo está buscando padres para que tenha a presença de padres também nas diversas paróquias que tem. E nesta caminhada ir orientando o povo para aquilo que é de Deus, que é de Jesus Cristo, do Evangelho. A paróquia de Areté, ela está no Valpés, né? Temos o médio Valpés, o alto Valpés. Logo em frente nós temos o Papuri. E descendo o médio, nós temos o Japuicavari. No Papuri também, 3 igarapés. Em todas essas localidades, são 66 comunidades, vilarejos, né? Alguns com as dificuldades das cachoeiras para atravessar. Alguns com trilhas longas para caminhar, alguns com a dificuldade de primeiro contato ainda. Temos 2 comunidades de primeiro contato. Mas, tirando a distância, a geografia, é uma beleza essa paróquia. Eu vejo como é possível, como diziam os primeiros cristãos, já não existe grego, judeu, pagão, não existe tucano, piratapuia, não existe
desçamos, são todos irmãos. Pensar nos primeiros missionários é pensar em homens heróicos, homens grandes que visaram algo que hoje nós temos dificuldade em olhar. Mesmo com todas as dificuldades de logística, de tempística, da região, clima, vieram homens e mulheres, missionários e missionárias, né, formar um povo com uma outra cultura totalmente diferente da deles. Para mim, foram pessoas ousadas e sempre dizendo, buscando educar, não civilizar como se fala, mas educar. E a Awaretê era uma comunidade pequena, uma vila, né, aqui com um grupo tucano deste lado, do lado que hoje se encontra a missão, e do outro lado um grupo tariano. Em 1928, um grande cacique chamado Senhor Leopoldino desceu a Taraquá, porque já existiam os salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora com internato, pedindo, solicitando a chegada dos salesianos aqui também com internato. Os salesianos já andavam por aqui visitando certas comunidades, temos registros de 1925, 26, até mesmo acima das cachoeiras. Mas foi naquela época que então, na época, Padre João Marquesi chegou aqui e, em concordância com as lideranças locais, de forma particular o cacique, né, instalou a missão. E em 1929 iniciou a presença de Awaretê através dos internatos com a educação. Em 1930 chegaram as salesianas, já com a ajuda da saúde, né, e também com as meninas, internato feminino. Naquelas épocas, depois mais para frente, o internato já alcançou até 900 internos. Né? Hoje nessa igreja a gente vê que na época de madeira, e aqui muito fiel, né, fidedigna, naquele tempo, as meninas sentavam deste lado, porque já saíam para a casa das irmãs, os meninos sentavam deste lado, porque saíam para a casa dos salesianos. E assim iniciou com o internato esse distrito de Awaretê. O trabalho em Awaretê visou primeiro a educação. E com a educação, porque faz parte do nosso carisma, educar evangelizando, evangelizar educando. Então, a formação religiosa ela veio com consequência, porque o sistema preventivo de Dom Bosco é baseado na razão, na religião e no amor, no carinho, né, pelos nossos meninos. Então, não tem como para nós separar a educação da evangelização. Então foi uma consequência realmente que fez crescer aqui também a fé e a religião. Hoje o fruto disso, desses missionários, são os próprios indígenas sendo missionários, sendo eles, né, os autores, protagonistas da continuidade da educação. Hoje praticamente todas as escolas, os colégios no Rio Negro são entregues aos leigos e até mesmo nós temos salesianas e salesianos que são indígenas, que estão à frente de comunidades, formando o povo de Deus, e não só religiosos, muito leigos, catequistas, que hoje já dão contribuição, porque aprenderam
e colheram esse fruto, esse espírito missionário dos primeiros missionários. Para mim, eu sempre estou disponível, porque quando eu participei, minha vocação, eu vou acompanhar, eu vou seguir a Jesus, qualquer lugar. Então, muito diferente para nós missionário aqui na missão de Ioraté. Geralmente eu sempre fui de ônibus, de carro, aqui sempre foi de voadeira. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos de vossa paz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai-os esses dons, derramados sobre ele o vosso Espírito, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Nós precisamos, os padres, seminaristas, leigos, leigas, vão para participar e caminhar juntos para levar o Evangelho e Deus para o povo de Deus também. Se o senhor chegar lá de Ioraté, para em Cachoeira, Tucuí, Içana, Maturacá, Taraquá, São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos, o senhor vai encontrar na beira do rio como que um trio missionário. A igreja, o colégio e o hospital. Grande parte da minha missão é escutar, ouvir as pessoas, mesmo quando eu não possa compreender na língua deles, mas deixá-los falar. O outro desafio é poder fazer presente junto nessa região tão grande. São mais de 400. Estou começando a conhecer. E cada comunidade que eu chego, além de ser muito bem acolhido, eu me sinto também com outra missão. E se tocar no irmão. Um irmão pequeno. O irmão que quer ser companhia na fé. Não chego lá para doutrinar, nem para ensinar, mas para partilhar a vida de Jesus, o Evangelho e a vida dos sacramentos. Olho a selva e vejo a vida, mais a bela adormecida, não quer despertar para ver toda essa natureza que desponta na beleza do Rio Negro a correr. Quando amanhece o dia, essa bela sinfonia dos pássaros a cantar. Que felicidade, oh gente, esta terra é um presente que Deus deu para o Brasil. Rio acima, rio abaixo, é cachoeira, cachoeira. Tô com Deus, meu santo forte, tô contigo aqui no norte, São Gabriel da Cachoeira. Naquela época, o meu diretor foi o padre Miguel Guido. Nós éramos interno aqui, nós éramos 180 meninos e quase 200 meninas aqui em São Gabriel. Acordávamos às 6h30 da manhã, baixávamos todos para o porto, depois do banho, trocava de uniforme e iam para a igreja. Celebração da missa. Então, para mim, no meu entendimento, foram as missões que cuidaram desse povão do Alto Rio Negro. Tudo para mim isso foi grandes milagres. E graças a Deus, se não fosse esses internatos, nós ainda estaríamos na estaca zero.
Em 1955, comecei a estudar. Os padres ajudavam muito. A gente internava, porque naquele tempo a gente não tinha nada, né? A gente só trabalhava assim, roça. No dia que vai começar a entrar, internar, né? A gente arrumava nossas coisinhas, rede, as sacolinhas e ia embora. Primeira vez que começou a internar, a gente sentia saudade da mamãe, chorava. Depois acostumamos, já acostumei. Naquele tempo, a gente estudava só, assim, terminava só quarta série. Tinha horário de a gente acordar para ir para a missa, trabalhar na roça também com as irmãs. A gente plantava macaxeira, batata. Interno, a gente aprendemos de cozinhar, bordado, costura, aprendia como é consertar roupa. Eles ensinavam assim coisa de Deus, né? Porque antigamente era tudo separado, né? As meninas no outro colégio, dos meninos no outro colégio. A gente não se encontrava assim como agora, não. Só na igreja que a gente via junto. Pelo fato de eu ouvir línguas diferentes, quando eu fui a São Gabriel a primeira vez, meu Deus, eu não entendia nada que as meninas falavam. E assim, tudo era tão diferente para mim, assim. A inspetora me pediu para ir lá ajudar as irmãs, porque na época tinha uma irmã que adoeceu, não é? Então eu tinha que dar uma ajuda lá no internato. Eu era apenas aspirante, estava entrando com as irmãs ainda. E ela dizia, você vai levar as meninas, Terezinha, para tomar banho. E era um grupo grande, ouviu? Era mais, acho que, sei lá, acho que eram mais 200 meninas. Assim, já até meninas já assim, jovens, né? E aí eu ia com elas, mas não queira saber o medo que eu sentia, porque elas caíam naquela correnteza e para mim aquelas meninas já iriam morrer, sair, desaparecer na água. Eu disse, meu Deus, acho que eu não vou voltar mais para cá, não. Deus me deu, assim, fez uma viravolta na minha vida, que não só voltei, mas como eu amo essa terra, dessa região toda do Rio Negro. O fundador da Casa Mãe Margarida foi do Dom José Song, né, bispo anterior dessa diocese, né? Então ele que implantou esse projeto da campanha da fraternidade de 2006 que teve sobre a deficiência, e ele colocou em prática dessa obra, né, com a finalidade de acolher essas pessoas com deficiência aqui no nosso município. É um centro de apoio que apoia todas as crianças, jovens e adolescentes com pessoas com necessidades especiais. Nossos maiores clientes são com síndrome de Down, crianças com autismo, transtorno, então deficiência físico, visual. Então esses são que nós atendemos. As crianças que já estão incluídas nas outras escolas. Tem um lugar que atende o município todo. As crianças tiveram muita evolução, né, desse projeto, e até mesmo essas crianças não se viam na sociedade. Os próprios pais escondiam as crianças, né? E hoje houve muito avanço nessa conscientização, que eles são importantes, eles são filhos de Deus. Aqui nós temos 3 projetos, né? Que é a Ucaçuri, o Projeto Tucum e o Projeto Reajudai, né? Que é a média complexidade. E aqui com a UCA, nesse chapéu, nós temos a arte indígena, acompanhamento pedagógico, costura, informática e várias outras atividades com a UCA Suí. E com Reajudar e abordagem de rua, né? E com o Projeto Tucum, a gente trabalha bolsas de Tucum. Tá? Então esse é um projeto das Filhas de Maria Auxiliadora, né? As Irmãs Salesianas. Aqui nesse local acontece há 24 anos. Eu fui interna com a Irmã Irene me acolheu, eu admirava, as irmãs eram professoras, eram diretoras da escola, final da semana elas saíam, cada uma saía num bairro, Boa Esperança, Dabaru, Tiriricau, Centro, elas iam fazer oratório, ensinar bordado e também catequese, essa é a evangelização. Eu quero reconhecer o papel importantíssimo das irmãs, o papel feminino delas, tantas irmãs que deram a vida aqui, que essa experiência
motive cada vez mais a gente, eu e você, a sermos homens e mulheres que são semeadores do bem, semeadores do Evangelho e que querem ser irmãos dos outros. Foi a chegada das irmãs em São Gabriel. No dia 25 de setembro de 1925, 2 anos depois, já estavam aqui. Eu imagino assim, coragem delas, sem entender a língua, sem saber com o que eles iam encontrar. Os indígenas eram muito diferentes, que não tinham esse contato como nós hoje. Não tinha estudo, não sabia falar português somente, cada etnia falava a sua língua. Hoje nós temos mais facilidade de ter as coisas, mas naquele tempo não tinha. Então elas vieram com uma embarcação que não era motor, e aquelas irmãs, com muita confiança em Deus, elas estavam aí naquela embarcação. Então, confiando nele, vamos levar, vamos ir junto com eles. Assim, eu acredito que foram com um grande amor missionário. Era a bagagem delas. Esse era o motivo. É o grande amor missionário de levar Jesus para esse povo. Chegaram nessa terra trazida pelo Dom Massa, Dom Pedro Massa, e também pelos salesianos, que desejavam a presença das irmãs. Mas eles contavam conosco para a coordenação da cozinha, a coordenação da lavanderia, que era o trabalho que as irmãs exerciam para Dom Bosco. O bem-estar da casa é que faz a vida ficar leve. Então, a mulher, né, tem mais jeito para essas coisas. Aí Dom Bosco finalmente colocou a gente também junto com os irmãos nesse sentido. Mas na medida que se abria para a vida, permitiam que as irmãs também tivessem a sua liderança na catequese, na aula, né, no Ministério de Atendimento da Saúde, foi forte. Uma das irmãs era enfermeira. A irmã Firmina, ela era missionária, né? Missionária que veio da Espanha, muito assim, convicta, alegre e que deu testemunho missionário. Depois da primeira comunhão, entramos no grupo missionário. E aí pronto, começou o desejo de conhecer o Brasil, os índios, a missão, desde aquela época. Jauareté, São Gabriel, Barcelos, Taraquá, esses principais lugares, Santa Isabel, todos eles. Era muito sofrido a canoa, nossa, era muito medo que a gente passava naquelas águas, naquela correnteza. E era chuva, era sol, era fome, não se chegava mais. O que as irmãs deixaram de importante é essa entrega, a entrega sem outras coisas. Era para ele, para Jesus Cristo. As irmãs salesianas, antes elas faziam atividades, né? Hoje elas são presentes no meio do povo. Estão presentes na catequese, nas obras sociais, no caso oratório. Aprendiam bordado, trabalhar na horta, no sítio, cuidar das fruteiras. Também se brincava muito, se organizava muitos times. Era cantos, era teatro, era palhaçada. Tinha que ter alguma coisa para alegrar o fim de semana, sábados e domingos. Bem, quando eu cheguei em 1979, fui direta para Paricachoeira. E lá trabalhei 3 anos. Me enviaram para Santa Isabel.
trabalhei em Taraquã, trabalhei no Içana e então rodei um pouquinho. Para mim, participar na missão foi uma chamada do Senhor para ajudar na evangelização, se envolver nesta caminhada que já foi iniciada há muito tempo, mas certo que quando a gente vai como missionária, já vai com o coração de se colocar no lugar onde a gente está e procurando conhecer, entrar de todo o coração e nos adaptar àquilo que estava. Entrei na congregação em 1959, da Alemanha. Tenho 68 anos na congregação. Trabalhei muito no Rio Negro, porque a Alemanha me sustentou muito com dinheiro. Eu pedia, mandava retratos, aí já vinha de novo. Né? E graças a Deus conseguimos fazer a igreja, ambulatórios e o que se precisava nas necessidades. Também roupa, me mandaram tantos pacotes com roupa para os índios para não andar nua. E assim foi. Eu estou contente, não é? Porque Deus recompensa também, não só quem trabalha, mas quem dá, quem colabora, não é? Mas a gente trabalhava e eles contentes e felizes da vida quando voltaram com as coisas que a gente tinha, não é? Naquela época também cada missão tinha um pequeno barco com telhado, não é? Onde ia buscar lá em São Gabriel comida e o que se precisava. Pedimos para eles levar as crianças na nossa casa na missão, que eles vão aprender a ler, escrever, não mais ser abusado dos comerciantes que levaram as coisas deles, não é? O que tinham, não é? E como miséria pagaram. Isso a gente não queria que o povo sofresse isso. Diz que minha avó que pediu a Deus para ter uma neta salesiana, missioneira. Assim que ele está me contando. Eu sonhei quando eu estava no 2º ano primário, eu vi a figura do Igapó com a barquinha no meio da... Aí eu disse a mim mesma com 7 anos, é aí que eu quero estar. A Escola São Francisco começou em 1928, né, com a chegada dos salesianos aqui nas terras de Barcelos. E somente com a chegada das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora, em 1934, com esta presença educativa, formativa do povo barcelense. Nós tivemos muitos jovens, né, grupos de jovens. No teatro. No futebol aqui com os jovens, né? Bom, a banda do Padre Pedro, eu creio que deve ter sido, né, uma grande apoteose. Muita gente, né, foi formada e participou dessa banda e fazia bonitas festas por aí. Nos oratórios que continuamos ainda firmes. E também a questão educativa, não deixa de ser assim essa grande formação do povo barcelense. Mas há muito tempo que as irmãs missionárias, como todo o povo conhece aqui, fazem um bem imenso a esta população, né? Desde os primórdios que a nossa congregação, Filha de Maria Auxiliadora, né, está presente aqui no Rio Negro. As irmãs chegaram aqui no dia 20 de março de 1950 e foram recebidas pelo diretor da missão, na época o salesiano, era o padre Miguel Guigo, e algumas pessoas da comunidade. Eram 4 irmãs que vieram para cá, chegaram, eram 4.
A primeira diretora era a irmã Miquelina Neck. Nós moramos 67 anos lá, onde a Escola Santa Isabel, naquela parte de cima, a cozinha, essas coisas era lá que funcionava. E nesse ano de 91, quando eu cheguei aqui, a irmã Célia Campos era a diretora. E um dia ela falou para mim: Terezinha, você não quer conhecer os Yanomami aqui no Rio Marauiá? Essa realidade que é muito bonita. Ela disse: ah, eu quero. A irmã Maria Jordano, essa irmã que já é falecida, e eu fomos. E ali era uma aldeia bastante grande, um chapão, né, que chama. E eu fiquei ali vendo aquela realidade. Sabe assim, eu não tinha experiência missionária. A gente vai criando isso, é todo um processo, né? Que você vai, não é só você estudar, mas é você realmente viver, né? Mas aquela vida doada ali, que eu vi, isso me marcou muito, né? Em 93, eu fui a Manaus fazer um curso, me ofereceram a inspetoria, um curso de iniciação à língua Yanomami. Eu pensei que não fosse aprender. E aí a irmã Lúcia Barreto foi nos deixar, aí foi a irmã Iris, é filha de Barcelos, irmã Iris Farias e eu. Então eu fiz, nos primeiros anos, só mesmo alfabetização na língua Yanomami, para depois então eu entrar com português. Então hoje eu fico muito assim contente, porque foi um trabalho que eu vi frutos, né? Graças a Deus os meninos hoje terminou até a sua graduação. Então uma realidade muito bonita da minha vida ali. Se eu voltasse na minha vida, na minha juventude, eu faria a mesma coisa. Não errei não. Não errei, sou feliz. Sou feliz. Através de bordado, crochê, vagonite, ponto russo, costura, nós evangelizamos as meninas, as crianças e as senhoras também que vêm aprender a costurar. Aqui é uma animação total. Muitas pastorais estão vivas e nós assessoramos, cada uma de nós daqui da casa, nós assessoramos 2 pastorais cada uma. Eu, no caso, pastora da família e pastora da criança. Ensinar a rezar, falar de Jesus lá na infância, para eles crescerem, serem futuros, né, jovens protagonistas, bons, cristãos e cidadão honesto. Eu, como indígena salesiana, vai depender como é que eu semeei, como é que eu acompanhei os jovens, crianças que vão levar em frente, né? Essa semente vai brotar também. Eu tenho muita esperança disso. Acolhemos essas jovens que estão aí, aqui em casa, né? Pensando no futuro, porque se eu não trabalhar vocação, se eu não atrair jovens, acolher jovens que queiram fazer experiência, a congregação vai para frente, não vai terminar, né? E falando a respeito da vocação, acho que tenho certeza que todo esse testemunho que os padres, as irmãs vêm dando, vem frutificando cada vez mais, né? E isso, para a gente que somos povos indígenas, é muita alegria, né? De poder tocar a essência de Cristo no coração dos nossos parentes. Então, cada um tem a sua inspiração. E acredito que também essa inspiração vem do Espírito Santo, porque Deus suscita através do Espírito Santo. E então, elas também, para mim, sendo irmãs indígenas, são testemunho de vida consagrada. E eu me alegro muito de ter também as jovens, as irmãs salesianas indígenas. A irmã Anunciata é engraçada demais. Ela é muito animada, né? Muito. Andar aquele bacelo inteiro. Uma irmã, assim, de admirar. Muito apostólica, muito de pé no chão. Tem muito amor pela missão. É muito salesiana, né? Tem um amor enorme para com os pobres. Então, são coisas assim lindas da irmã Anunciata. Eu tive sempre o desejo de ser missionária. E eu, quando cheguei em Barcelos, ali me expandi. E eu andei muito no Rio Negro.
como misionaria, sí, hacíamos el trabajo de itinerancia lá com os padres, que eram misioneros mesmo. E ali foi passando. Se eu tivesse que voltar, eu voltava outra vez para lá, visitando as famílias, fazendo todo aquilo que se pode fazer com os jovens, com as niñas, enseñando o que eu sabia, lo enseñé para elas, né? E assim foi por vários anos. Então eu era muito viva, hacíamos assim trabalhos de viagem pelas populações. Não tinha lugar onde eu não fosse. Se pudesse voltar agora com meus 90 anos, eu voltaria para lá. Não parava em casa, ia fazer visitas para as famílias, visitar os enfermos, a fazer via sacra com eles, passeava com todos. E agora, quando chego em qualquer lugar onde está, a gente está parecendo formiga, querendo que volviese, mas digo, não, agora não posso mais voltar. Tenho força. Eu ainda me sinto com 90 anos, me sinto com muita coragem de andar por aí. Aqui não vou porque não conosco, mas se eu estivesse em um lugar onde eu conosco, já teria visitado todos os lugares. Eu sei que a quadra de esporte muito bonita saiu. E que nome que vamos colocar? Vocês colocam o nome que vocês quiserem. Aí colocaram Irmã Maria de la Anunciação Carlos Santos. Eita, tanto! Quero lembrar do Padre José Schneider, que me batizou e me ordenou padre. Ele chegou mais ou menos em 1926, 27, no Brasil. Disse para os superiores, eu venho à América para trabalhar nas missões, no meio dos indígenas. Abriu Santa Isabel a machado e a terçado. Queimou aquelas matas onde se encontra a grande igreja e os colégios que ainda estão. Padre Antônio Góes, quando eu entrei no internato, em 1956, ele era padre novo. Pediu aos superiores para se dedicar à educação e evangelização dos Yanomami. O padre Miguel Guigo, salesiano, também italiano. O padre Bijarete era médico. Antônio Jacone, ele escreveu a língua geral. O padre Eduardo Lagória também escreveu sobre os indígenas. O padre Bruno, ele era metido a mecânico, gostava disso. Lá em Santa Isabel, o pessoal reclamavam assim, né? Pô, a gente chega para falar com o padre Bruno, cadê o padre Bruno? Ele não está na diretoria dele, está lá debaixo do caminhão com os meninos ensinando. Mas ele, lá em Santa Isabel, pegava aqueles meninos, muitos deles seguiram a coisa de mecânico. Padre Pedro, ele não gostava de foguete, porque ele, da terra dele lá na Holanda, presenciou lá uma guerra, ele ficou assim traumatizado. E muitos padres, Padre Genésio trabalhou lá em Caracuá, Santa Isabel e São Gabriel, aliás. E o Padre Bijarete, que era diretor da Santa Casa, ele percorria uma vez por ano todas as missões. Ah, meu Deus, esse padre já chegou. Ninguém gostava, por quê? Entrar na missa, olha, agora todo mundo vai sair lá tomar lombrigueira, remédio para verme. Passava 2, 3 dias, agora vocês vão tomar sal amargo para limpar tudo. Era o copão de sal amargo. O padre Tiago Aquiar, ele levava cinemas, em projeção, né? Projetava, colocava lá, aparecia na parede aquelas religiosas assim, de
diversão, né? E quando chegava era uma alegria, porque todo o pessoal ia lá à noite para ver aquilo, para apreciar. Eu conheci Padre José da Araguari e Padre Antônio Escolar, Padre Ezequiel, as irmã Anita Assis, Irmã Maria, outra Irmã Maria Batini, Irmã Alba, que chamava, era cozinheira. Outra nossa assistente mesmo, que eu comecei a conhecer, era a Irmã Inês Penha. Aqui em Santa Isabel tem o hospital, Irmã Edvige Maria Sikorska. Ela era uma irmã polonesa, era pequenininha, era enfermeira, uma irmã assim, de um espírito de sacrifício muito grande. Irmandíssima ordinária. Era uma italiana também, e ela tinha um grande amor à itinerância nesses rios aí. Ela ia todos os domingos. Irmã Terezinha Araújo era uma irmã, assim, muito dinâmica. E falecida irmã Irene Melo era diretora. A irmã Maria Jordano. Padre José Domitrovich depois foi bispo e ele era engenheiro. Esse projetou essas áreas. Fiz essa prefeitura que está aí, nunca mais fizeram outra. Aquela escadaria, quando 7 de setembro as pessoas ficam lá e naquela área, ficam as autoridades, o prefeito, os vereadores, as autoridades lá. Mas foi um ótimo bispo aqui trabalha. Eu fui crismado por ele, por Dom José. Aqui de Barcelos, Padre Clemente Salé, era um santo. Aí tinha uma canoa, aquela tolda de palha. Aí ele chegou, eu fiquei, mas o que ele vem fazer aqui? Não tinha ninguém. Aí ele bateu o pau, ei, gritou, Chico, Chico! Apareceu de lá, dentro da sogra, um senhor, um velho, anciano. O rapaz veio devagar, ô padre, conversou com ele. Olha aqui, padre, eu trouxe o seu lanche, o seu almoço, vindo daí. Passou a tigelinha para ele, deu. Eu fiquei assim, lagrimei, né? Meu Deus do céu, aquilo que eu leio, que eu rezo na Bíblia, estou vendo aqui. Ele deu, como é que vai? O que sentiu? Você tomou o remédio que eu dei? Tomei, sim, senhor. Coma, almocei. À tarde eu venho aqui com o senhor. Agora eu vou lhe dar uma bênção. Nós rezamos um Pai Nosso, ele abençoa aqui. Fique aí, uma boa tarde, sai em volta. Poxa, aquilo me... Eu digo, mas que homem de Deus, né? Aí saindo ele disse, esse aí, esse Chico. Amanhã, depois que eu chegar aqui, ele já está. O corpo está aqui, a alma já está lá na glória. Né? Padre Clemente. O Dom Bosco foi uma grande bênção de Deus para essa região. E agora vai emancipando a diocese, vai evoluindo, vai crescendo, vai ampliando. Que é exatamente isso o trabalho dos missionários, né? Fundar a igreja, formar a comunidade, né? Formar a igreja de Cristo. À medida que ela vai formando, toda a igreja deve amadurecer, deve crescer e tornar-se autônoma, né? Então o que a gente espera nos próximos 100 anos é que a igreja continue com essa presença firme, alegre, anunciando o Evangelho de Jesus, né? E progredindo junto com a comunidade. Salida de Maturacá, há 70 anos, primeiramente nós temos uma grande gratidão a Deus, a grande gratidão aos salesianos e os padres diocesanos, os bispos que dedicaram sua vida para a bela missão com nossos irmãos de Numami. Simplesmente somos um ser da mão de Deus, da mão de Jesus Cristo, para cumprir uma missão do qual o próprio Cristo ele quis precisar de nós. Não que ele necessita de nós, mas que ele quer necessitar de nós, até porque é para a nossa própria salvação. Né? Então, se não tem os sementes, precisa semeador. Né? Por isso, nós, semeadores, para colocar, jogar semente em outro lugar especial aqui da paróquia, outra missão, no itinerância também, as comunidades.
eu vejo realmente pessoas capazes, preparadas, leigos e leigas, para tocar isso para frente. Independente se tem missionário, padre ou irmã, eles são capacitados. E agora, o próximo centenário que será construído, já serão eles os protagonistas, os autores deste trabalho. É muito gratificante olhar que temos frutos, inclusive vocacional, jovens que buscam a vocação religiosa, inclusive, né? Nós temos religiosos que são daqui, né, dessa região. É mais uma marca do fruto dos nossos primeiros missionários, né, que trouxeram esse trabalho de evangelização. E é muito significativo, sim. Mas a nossa esperança é que também jovens possam se engajar para que nós também possamos, junto com os outros parentes tucanos, barés, tanto aqui de São Gabriel da Sede, né, possamos fazer cada vez mais o Evangelho, a palavra de Jesus se instalar também nas nossas línguas. Tão simplesinho que sou, venho lá de São Gabriel. Na minha simplicidade, quero também colocar meu registro, né? Dizer assim, Padre João passou por esta terra, passou por essa paróquia, né? E eu trabalho para que o reino de Deus possa florescer cada vez mais, né? Não faço por mim, faço também pelo reino e pelo Evangelho. Aqui a gente fala da misericórdia de Deus, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou e da graça que Ele nos dá e está celebrando esses mistérios. Então a nossa posição é de esperança, fé. O mundo vai melhorar. Também esses erros, né, que está acontecendo, que é ruim, todos eles vão se voltar para Deus. Bom, a gente espera que, principalmente esse povo que recebeu tanto, né, da família salesiana aqui no Rio Negro, possa já dar também a sua grande contribuição para a igreja local, para a sociedade, né, uma vez que foram formadas aí no carisma, né, nesse berço salesiano. O meu objetivo, a minha opção que eu fiz foi isso. As primeiras missionárias que chegaram já fizeram parte dela e eu também tenho que fazer a minha parte de doar minha vida para trabalhar, estar com eles. Estou feliz. Eu vi elas crescer. Algumas dessas irmãs foram nossas alunas, minhas assistidas. Eu diria para elas que sigam nossos passos, que vale a pena entregar-se numa causa nobre, justa, maravilhosa e que não desistam, porque a recompensa é de 100 por 1. A gente deixa uma, recebe 100. Para elas também. Deixa uma cultura, mas aprende tantas outras. Deixa uma família pequena, entra numa grande família religiosa, católica, igreja, etc. Eu espero que elas possam ler nossa história e dizer as irmãs indígenas que também entraram, continuaram como é que diz? O que as irmãs trouxeram. E a gente está disposta a aceitar tudo o que tiver. Se os outros aguentaram, como é que eu não vou aguentar? Me mandaram exatamente onde a casa caiu, onde era para cair, onde queimou e todas essas coisas. Por isso trabalhei em todas as missões do Rio Negro. Então, a gente é muito feliz de estar participando desse tempo agora. O que é que ficou no coração das pessoas, dessas irmãs, que foram passando de geração em geração? É claro que essa geração que está aqui é dos anos 70, né, 70 para cá. Mas ficou dentro deles assim, que as irmãs eram alegres, serviçais, animadas, e que davam uma atenção tal para cada um deles que eles se sentiam pessoas importantes, né? É testemunhar este amor paciente, misericordioso, perdoar, recomeçar todos os dias, não
desanimar, não desencorajar, ir sempre à frente, sempre esperando que não somos nós que trabalhamos. Mas é a graça de Deus, e a graça de Deus tem os seus tempos. Tinha uma música que dizia: meu Deus, onde eu vou, você vai comigo, sempre estarei contigo. E são músicas que elevam a alma e que ajudam também a passar. Somos muitas irmãs amazonenses, até indígenas. Estamos aqui nessa inspetoria do norte do Brasil. Graças, né, a essa coragem, esse amor dessas mulheres que não mediram o sacrifício, vieram. Então, para elas, só gratidão. Eu gostei de todos os lugares onde estive, foi a minha terra, a minha casa, o meu ambiente de eu viver. E quando me disseram que podia continuar, digo, eu continuo, se tiver saúde eu continuo, e com muito gosto. E, porque eu fiquei emocionada de ver o povo como se achegou, como eles colaboraram com tudo. Me tiraram de lá, mas saí chorando. Eu podia trabalhar ainda. Outro desafio muito bonito é continuar aquilo que Dom Walter, Dom Som, Dom Elsa, e acreditar nas vocações dessa região. E acreditar que daqui possam aparecer meninos e meninas que possam ser espíritos, possam ser irmãs. Mas de modo especial descobrir que todos os batizados, mesmo naquela aldeia, cada um é missionário, cada um é chamado a ser testemunho de Jesus, cada um é chamado a carregar sua cruz e dizer que aqui encontra-se a vitória, o amor de Deus é espalhado. Por isso, quero cada vez mais acreditar na igreja ministerial, onde os leigos e leigos, onde o povo de Deus tem o seu protagonismo, tem a sua parcela. Então, é um missionário que chega e encontra um missionário e que tem um papel importante: cuidar desta criação, desta área tão preservada, para que o mundo não possa avançar em grandes crises climáticas, que a gente tem que ter essa responsabilidade de cuidar, porque o nosso cuidado aqui ajuda a equilibrar, ajuda as novas gerações a acolher a evolução. Termino lembrando que esse ano, para mim, é um ano especial. O ano santo do jubileu, peregrino da esperança, e dentro dele nós celebramos os 100 anos. Lá em 1925, o Papa elevava essa região à primazia do jubileu. 100 anos, primeiro de gratidão por toda uma história anterior à prelazia e como depois a igreja, como a prelazia construiu a história da fé com os povos que aqui habitavam.